Ok. Atenção, jovem, olhos aqui, pois hoje estamos em sala de aula. Primeiramente, gostaria de agradecer a coragem de todos que me mandaram seus trabalhos. Turma, palmas para os coleguinhas. Segundamente, assiste esse vídeo até o final, porque no final tem um presente para todo mundo que quer escrever melhor. Então fica por aqui, porque talvez o que eu preparei te ajude. E terceiramente, para esse vídeo não ter 2 horas e meia, eu selecionei 3 fanfics que foram mandadas. Acredite, eu queria fazer muito mais, mas optei por uma análise de maior qualidade com poucos trabalhos do que uma meia boca com muitos. Espero que todos os corajosos que mandaram suas fanfics não fiquem muito ressentidos. Nossa análise acontecerá da seguinte forma. Eu lerei os trabalhos e vamos analisar o começo de cada um, aplicando os seguintes critérios avaliativos. Narrativa, que incorpora coisas como estrutura, coerência com o mundo, fillers e ritmo com que a história se movimenta. Temas, e como eles são integrados na história. Tom, a vibe geral da história de cena em cena e se ela é consistente. Personagens, a parte mais longa com caracterização, ligação com os temas e importância no plot e desenvolvimento. E por último, prosa, que incorpora caracterização dependendo do narrador, ritmo e estrutura das páginas e tom. Sem mais delongas, pegue seus caderninhos e canetas e vamos à avaliação. A primeira história se trata de Ordem Paranormal, que eu, assumidamente, não sei muito sobre. Chamada de Orgulho, Lisago Fanfic, Ordem Paranormal. A sinopse lê: Nostradamus ensino médio é o colégio mais prestigiado de todo o Brasil, tendo uma base de ensino rígida e complexa apenas para os melhores dos melhores, habitualmente apenas para a classe mais rica do país, se tornando um colégio apenas de prodígios. Mas em toda regra há uma exceção, e Elizabeth Weber é essa exceção. Começando pela sinopse, temos alguns errinhos de português. Brasil está com letra minúscula, aqui devia ser classe mais rica do país, com acento seguido de uma vírgula para diferenciar a ideia apresentada aqui e aqui. Aqui o mas é início de frase, aqui seria uma exceção e não um. Agora, partindo do português para o conceito da história em si. De novo, eu não sou bem versada em Ordem Paranormal, mas a forma como o conceito da história é apresentado é interessante. Estabelece que a escola só aceita estudantes extremamente inteligentes e de famílias ricas. Então a protagonista aqui não pertence a uma dessas categorias. Afinal, ela é dita como exceção. É uma promessa de conflito por perturbar a status quo, a cultura do lugar. Se for para mudar a sinopse, eu colocaria mais personalidade nela, assumindo que Elizabeth Weber é nossa protagonista, me aproveitando dos sentimentos dela em relação à escola para tornar a sinopse mais pessoal e interessante. Algo como Ensino Médio Nostramos, o lugar onde os maiores filhinhos de papai do país se juntam para massagear seus egos inflados. Porém, não há como Elizabeth negar. Os desgraçados são gênios. Somente um louco recusaria a oportunidade de estudar em um colégio tão prestigiado, e Elizabeth não deixaria que nenhum dos estudantes riquinhos ali tirassem isso dela. Ninguém! Nem mesmo o folgado do Thiago Fritz. Como você pode ver, o conceito apresentado na sinopse original continua aqui. O que eu fiz foi filtrar ele pelo ponto de vista da Elizabeth, o que nos mostra a caracterização dela nessa história. Só pela sinopse já sabemos que a Elizabeth tem uma opinião ruim sobre gente rica, mas ainda assim reconhece o intelecto dos estudantes. Se sente ameaçada pelo status social deles, deixando implícito que não querem ela lá. Demonstra ser extremamente inteligente, esforçada por ser pobre, eu acho que ela é pobre, né? E ainda assim entra numa escola pra ricaços gênios. E por último, destaca o Thiago como alguém importante para a história. O que ele é? Afinal de contas, é um romance com esses dois, e na primeira sinopse ele nem foi citado. Seguindo em frente, entramos no primeiro capítulo. Nesse capítulo, somos apresentados a Liz, estudando na sala de aula, e menciona que tem estudado igual uma condenada nas férias. Entra o Thiago, que por sinal tem as melhores notas do colégio, e Liz diz que ele tem atormentado ela por 2 anos e explode quando o Thiago diz que ela podia pegar mais leve e se divertir. Ok, vamos por partes. O começo é extremamente abrupto e corrido para o primeiro capítulo. Vamos direto para Liz estudando sem muita contextualização da situação dela. Há várias formas de melhorar esse começo mantendo a essência dele. A primeira página é a parte mais importante da história, porque se seu leitor não gostar do começo, ele larga a história de mão. Então vou sugerir algumas alterações para tornar isso aqui mais interessante. Primeiro, precisamos decidir o que queremos estabelecer na história, tanto tom, gênero, mundo e caracterização. Agora, o que queremos estabelecer aqui? Como queremos que nossos leitores experienciem essa história? Não sou autor original, então tudo que vou dizer aqui são liberdades que tomei. Primeiro,
Caracterização. A fanfic original fez bem em mostrar Liz sendo esforçada nos estudos logo de cara, mas acho que podemos ir um passo além e tornar essa introdução ainda mais pessoal e de quebra estabelecer um pouco sobre o mundo. A cena começa antes mesmo do nascer do sol. Liz está no seu quarto, deitada com cabelo desgrenhado e tinta de caneta nas mãos. Do lado dela, um livro aberto e um caderno cheio de notas. Ela escreveu tanto que a tinta começou a falhar no meio da frase. Toca o alarme do celular com a tela rachada e ela levanta como um zumbi, completamente acabada, e pega o uniforme. Vai até a única decoração do seu quarto, uma mesa de estudo cheia de livros, e coloca eles na sua mochila surrada. Ela passa pelo quarto dos pais que ainda estão dormindo, toma um café gelado da noite passada e come um pão com margarina. Saindo pra escola, o sol nascendo. Ela sai de uma casa humilde e pega diversos ônibus, e a cada um deles, o cenário vai mudando, da parte pobre da cidade até condomínios e mansões dos ultra-ricaços. Enquanto a Liz anda pelo campus, gente olha torto pra ela. Alguns riem, mas ela só ignora. No caminho da sala, ela passa pelo mural com as melhores notas do semestre passado e olha feio pro nome acima do dela, Thiago Fritz. E então vai até a sala, tira livros da mochila e começa a estudar de novo. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer com deixar a introdução mais pessoal. Sabemos que Alice é pobre, sabemos que ela é extremamente esforçada, sabemos que os outros estudantes esnobam ela e ficamos nos perguntando por que ela conseguiu ignorar todos eles, mas fez cara feia com o nome do Thiago. Vou logo entrar na questão do Thiago, mas resumindo o resto do capítulo. O professor de literatura, que é pai do Thiago, passa um trabalho em dupla. O amigo da Liz, o Daniel, furou com ela por pura gadice. Então ela não tem escolha, além de fazer o trabalho com o Thiago. Eles fazem um acordo em que ele vai ajudar ela com o trabalho, mas em troca ela deve pra ele, e tem que fazer o que ele pedir sem questionar. Eu tenho um pressentimento de onde isso vai dar. Indo pra questão do Thiago, eu realmente gostei da execução, e o fato surpreendente de que ele não é uma pessoa minimamente ruim. A Liz só odeia ele porque as notas são melhores que as dela, sendo que ele aparentemente não se esforça nada. Isso, aliado a ele ser riquinho, faz a Liz assumir que ele é uma pessoa ruim. Achei muito interessante o Orgulho e Preconceito versão RPG do Cellbit que acontece aqui, o que também nos mostra que o arco da Liz pode tanto ser largar a mão de ser orgulhosa, quanto superar o preconceito que ela tem pelo Thiago, o que em si já pode acarretar temas como orgulho pode acabar nos privando de boas relações, também pode explorar os prós e contras de assumir o pior das pessoas, e também como preconceito não acontece só de cima para baixo, como também de baixo para cima. Dica da professora Cat: sempre façam com que seus personagens, enredos e temas sejam relacionados, usando o tema como guia principal. Seu tema sendo a filosofia que a história quer discutir ou passar, vai ditar quem são seus personagens, e como seus personagens agem e se desenvolvem, vai moldar o enredo. É tudo conectado. Mais uma observação: nem todas as histórias precisam de temas. Às vezes você só quer escrever um slice of life sobre casais bonitinhos fazendo coisas bonitinhas. Ou escrever um estudo de personagem, buscando analisar o psicológico do ser fictício em questão. Lembre-se de implementar as dicas somente se elas são legítimas e se aplicam para o seu projeto. Afinal, escrever vai ser diferente para todo mundo. Antes de encerrarmos e irmos para a próxima história, o que eu acho que essa autora em específico deve focar? Eu recomendo aprofundar no conceito de show don't tell, o famoso mostre e não conte. A prosa da história acaba soletrando para os leitores o que ela sente e como ela pensa, ao invés de mostrar de uma forma mais sutil. Em vez de dizer, nossa, odeio rico, tente algo como, as unhas perfeitas dela me davam raiva, a princesinha claramente nunca teve que lavar uma louça na vida. E, mesmo acordando 2 horas mais cedo que todos dessa escola, nunca fui a primeira a chegar. E enquanto limpo o suor por conta do ônibus quente e lotado, a imagem de enfiar pregos nas rodas dos belos carrinhos caros e com ar-condicionado me parece tentadora. Acabamos por aqui, obrigado pela história e vamos para a próxima fic. Miss Parace, uma fanfic de My Little Pony. Ah, memórias de dias mais simples. My Little Pony, sua amizade hoje é tudo para mim. Ao se mudar para uma cidade rural longe de Manhattan, uma jovem unicórnia começa a frequentar seu novo contexto estudantil na Escola da Amizade. Mal soube ela que, entrando na cidade, uma estranha e curiosa figura surgiria em seu flanco branco. Com o decorrer das semanas, situações de horror surgem na sua vida socialmente fragmentada. Assim, enfrentando as dificuldades da vida, tendo que lidar com seus problemas até que decifre o verdadeiro significado do símbolo.
Interessante, sinto um tom mais sombrio vindo dessa história, tem o mistério de qual é a bela marca e o do porquê a vida social da protagonista é fragmentada. Faz o leitor questionar os eventos que levaram a isso. Se essas coisas forem bem misturadas com os elementos mais leves que estão no desenho original, é capaz de ficar muito mais macabro. Afinal, vai ter o contraste de alegria, musiquinhas e felicidade com coisas não tão divinas. Excelente trabalho estabelecendo o tom da história. Agora, partindo para sugestões que dou para sinopse. Use o nome da personagem ao invés de só adjetivos. A não ser que o nome dela em si seja um mistério. O que, visto o título da história, provavelmente não é, diga o nome logo de cara para já familiarizar o público com quem ela é. A ideia e a execução da sinopse é boa, só precisa de uns pequenos ajustes para melhorar a estrutura de sentenças. Após se mudar para uma cidade rural longe da caótica Manhattan, a jovem unicórnia Miss Parazzi começa a frequentar seu novo contexto estudantil na Escola da Amizade. Porém, ao pisar na nova cidade, sua situação toma um rumo estranho quando uma curiosa marca surge em seu flanco. Com o decorrer das semanas, situações de horror surgem na sua vida socialmente fragmentada. Agora, ela deve enfrentar as dificuldades da nova vida, enquanto busca pelo verdadeiro significado do símbolo. Adicionei um adjetivo antes de Manhattan para mostrar como a protagonista se sente em relação à cidade. Caótica, mas há uma quantidade infinita de outras descrições. Claustrofóbica, sufocante, cinzenta, todos adjetivos negativos. Mas se usarmos algo como sempre viva, energética ou qualquer outro adjetivo positivo, então criamos o mistério de por que ela se mudou para uma cidade rural se gosta da cidade grande. A próxima frase continua fundamentalmente a mesma, só alterei para ficar mais organizada e bonitinha. Mesma coisa com o parágrafo de baixo. Busque escrever de uma forma em que a leitura flua para o leitor, sem que ele precise ler duas vezes para entender a sentença. Partindo para o capítulo 1. Começamos com um epílogo contando as origens de Equestria no universo da fanfic, que dá a entender que em algum ponto o mundo não tinha magia, que ela surgiu e as criaturas de lá tiveram que se adaptar e evoluir a partir dela. Achei interessante, não sei se é canônico do universo, mas fez um ótimo trabalho estabelecendo o tom mais sombrio da história. Agora, se esse prólogo vai ter alguma relevância pra narrativa ou tá simplesmente ali pra encher linguiça, eu não sei dizer. Vamos para os dias atuais, como Parazzi descrevendo a vida deprimente da cidade grande, solitária e cinza. Somos apresentados a nossa protagonista e seu hábito estranho de comprar e cheirar jornais enquanto volta pra casa da escola. Bom, é um diferencial, uma coisa que faz dela única, mesmo que seja estranho. Também somos apresentados à vida doméstica dela e... Isso não era uma fanfic de My Little Pony? Agora, isso é preferência minha, mas gosto de manter a vibe e o linguajar das minhas fanfics perto do original, pensando na demográfica para qual ela foi pensada. Então fanfics com essas coisas acabam sendo um choque soando desnecessariamente edgy. Ao meu ver, essa limitação de manter a sua história na demográfica da história original não só cria uma conexão maior entre as duas, como também auxilia na sua criatividade, já que você tem que dizer certas coisas sem exatamente dizer elas, o que acaba tendo mais impacto. Meus dois exemplos favoritos são a cena na cidade destruída de Mulan, onde ao invés de mostrar corpos tem a bonequinha que estava com os Unos, e essa fala da Azula quando ela quer matar o Zuko. Claro que a linguagem vulgar tem seu lugar, só acho que aqui acaba tirando o leitor da história por destoar do resto. Voltando, somos apresentados à vida doméstica de Miss Parazzi, onde ela não expressa o que aconteceu na escola, briga com a mãe por conta dos jornais e tem um pai que trabalha até tarde no mundo corporativista. E isso é basicamente o que acontece nesse capítulo inteiro. Agora, vamos analisar baseados nos nossos critérios. Como é a caracterização dos personagens? Ela é boa para um primeiro capítulo. Sabemos que Miss não gosta de falar sobre os problemas, tá sofrendo com alguma coisa na escola, provavelmente bullying, e que não se dá bem com a mãe por conta do vício acumulador dela com os jornais. Ela parece uma adolescente comum, mas tenho duas grandes ressalvas sobre essa caracterização, e as duas envolvem a prosa. Primeiramente, a linguagem que os personagens usam no diálogo fica estranhamente formal de tempos em tempos, como essa troca entre a Miss e a mãe dela. Parecem mais advogadas discutindo um caso que uma mãe e filha tendo uma discussão. Grande parte de saber quem são os personagens é pela linguagem que eles usam, e isso aqui me deixa extremamente confusa sobre o tipo de pessoa que elas são. Suas falas beiram absurdo, parece direto do musical de Hamilton. Aqui eu mantive o tópico da discussão o mesmo e alterei as falas para parecer uma discussão entre uma filha jovem e a mãe cansada dos hábitos estranhos dela. Pronto! Não é a melhor coisa do mundo, mas acho que deu pra ver a diferença. O segundo problema da caracterização é na prosa narrativa. Igual a crítica da fanfic anterior,
A prosa é muito direto ao ponto e pouco pessoal. Outra vez, aconselho estudar Mostre e Não Conte. Outro conselho é entregar mais cedo a premissa da história. A sinopse nos promete mistérios e a mudança para longe da cidade. Mas o capítulo inteiro se passa na vida da Miss na cidade, sem nada de muito interessante acontecendo. Talvez comece com ela já na estrada, em algum ponto o assunto de por que ela foi embora é abordado. A dica é, comece pela parte mais interessante possível. As pessoas não são muito pacientes para o que pode ser considerado filler. Estude estrutura de história. Tem inúmeras opções para te ajudar. Obrigada pela participação. Mas espere! A partir daqui, você, meu jovem, tem que pagar pedágio para continuar assistindo. Pague imediatamente na forma de R$5.000 na minha conta bancária ou ativando o sino. Apenas uma pequena porcentagem dos inscritos do canal tem o sino ativado com todas as notificações. E além de você saber na hora que o vídeo é postado, ativando todas as notificações, você também receberá os posts da aba comunidade, que, como eu não uso Twitter, é o mais perto que vai chegar disso. Você não quer que eu instale o Twitter, quer? Ative o sino! Mas eu não tenho nada contra os R$5.000 também. Essa última é especial. Super Mario Bros vs Predador. Dessa vez, Mario terá que enfrentar seu maior oponente. Tudo para proteger o sonho de quem ama. Perfeito. Direto ao ponto, não tenho nada a declarar. Somos apresentados ao início perfeito, com as lâminas do Kratos na nave do Predador, expostas como troféus enquanto ele busca o multiverso por seu novo oponente. Cortamos para Mario, comemorando uma festa no Reino dos Cogumelos, junto de sua líder e amor de sua vida, Princesa Bowsette. Unidos pelo fogo da paixão em uma aliança entre o Reino dos Cogumelos e os Koopa. O amor é lindo, porém não se pode ter paz por muito tempo. Dois cogumelos passeiam despreocupados quando são brutalmente atacados pelo Predador, mas a consequência dessa ação cai sobre a pobre Princesa Bowsette. Mas Mario não aceitaria isso. Ele acharia o culpado por incriminar sua amada. Em sua busca pela floresta onde o crime aconteceu, ele encontra Pikachu e Samus. As viagens do Predador romperam o tecido entre dimensões, mas isso acabou por ser uma bênção, pois o Predador aparece na sombra e Samus está lá para auxiliar na luta. Mas as tensões aumentam quando o canhão dela quebra, exigindo retirada, e Mario decide ficar para trás. Um verdadeiro herói. Ele luta contra o Predador em nome de sua amada. Uma luta árdua, onde nosso herói sai vitorioso, podendo retornar para casa com a honra de sua princesa restabelecida. É muito lindo. Mas o que é isso? Nas profundezas do castelo está Toad, centenas de ovos de xenomorfo na sua volta, enquanto ri maniacamente. Ele planejava destruir tudo e usurpar o trono. Enfim, uma obra-prima do cinema moderno, senhoras e senhores. Uma obra-prima. Chegamos ao fim da nossa aula, mas ainda não acabou. Eu disse que ia ter uma coisa que ajudaria quem quer melhorar suas histórias, e aqui está. 100% gratuito com desconto de 30% pelo dobro do preço da metade. Meu passo a passo do autor metódico. Nesse passo a passo, eu escrevi de forma muito organizadinha um tutorial de como escrever, incluindo criação de ideias, desenvolvimento de personagem e todas as possíveis revisões que a história pode precisar. Mas fique avisado, não tente seguir a risca o que está escrito nesse PDF. Use o que for útil. Tava na Disney escrevendo esse documento e o monstro cresceu além do controle e pode acabar sufocando sua criatividade. O PDF vai estar no link da descrição, junto com o link de todas as fanfics que apareceram nesse vídeo. Ele é assim gratuito. Ah, mas Chaquete, eu gostei tanto do seu PDF. Ele e o seu vídeo me ajudaram tanto. Gostaria de te dar R$10.000. Ora, Pepinha, quanta gentileza! Nesse caso, você pode me dar esse ou qualquer valor que o seu coraçãozinho desejar através dessa chave Pix. Mas claro, só se você tiver condições e quiser. Estão liberados da aula, boa sorte na escrita e lembrem-se, você melhora a cada nova história, então nunca pare de escrever nem de estudar.